Olá, como é que você tá? Eu sou o Rafael Sanzio. Bom, o assunto de hoje do Rafael Sanzio Show, eu quero conversar sobre essas questões e esse cenário político envolvendo a direita. Eu não vou falar sobre a esquerda porque a gente sabe do que eles são capazes e a gente já conhece muito bem os nossos inimigos. Pelo menos eu já conheço os meus inimigos, ou o espectro político que é inimigo do meu espectro político, né? No entanto, o que a gente tem visto é a direita se degladiando entre si. De um lado, são aqueles que estão a favor de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Do outro lado, são aqueles que criticam o seu posicionamento, que, na minha opinião, é bastante impositor. Mas antes de tudo, eu peço que você me siga nas redes sociais. Vai lá, me segue no Substack, também me segue no Spotify e, obviamente, no YouTube. Tem alguns conteúdos que eu não posto no YouTube justamente porque a plataforma censura, mas esses vídeos estarão disponíveis nessas outras plataformas. E se você quiser colaborar com o meu trabalho, porque eu não recebo dinheiro de políticos e nem de partidos políticos, você tem a oportunidade de me mandar um Pix ou um Zelle e demais caminhos para apoiar o meu trabalho que vai estar na descrição dos vídeos. Também você tem o QR Code em algum lugar aqui da tela, onde você pode me pagar um café da plataforma Buy Me a Coffee. E não se esqueça de deixar a sua opinião, o seu like e compartilhar esse conteúdo. A política é um meio bastante mau e injusto, na minha opinião. Quero dizer, bastante sujo de verdade. Ela afeta tudo. A política afeta tudo na nossa vida. E a política está até dentro das igrejas. Para vocês aí que dizem que a gente não deve misturar a política com as coisas espirituais. Tudo é política. A grosso modo de se dizer, no caso da política partidária, ela afeta diretamente a nossa vida. Em minhas palavras, muitas dessas leis aprovadas atualmente são meros mecanismos de engenharia social. É só ver a tal lei da misoginia. Feminismo e identitarismo puro. Luta de classe, mas na versão de guerra dos sexos. Se bem que essa expressão não se usa mais, porque hoje se diz guerra de gêneros. O brasileiro, até pouco tempo, não entendia absolutamente nada sobre toda a estrutura política do Brasil. Felizmente, hoje compreende algo. No entanto, você tem que entender que grupos políticos e políticos não são times de futebol, ou muito menos seitas, onde devemos obedecer tudo cegamente. E apesar da esquerda usar tais mecanismos de manipulação, de sectarismo, eu vim aqui falar do meu espectro político. A direita, no caso, e mais além, sobre parte do conservadorismo. Todas as vezes que uma ideologia política for imposta por meio de uma fé inquestionável, barbaridades aconteceram. No livro de George Orwell, coincidentemente eu estava lendo essa semana, The Road to Reagan, de 1937, ele disse o seguinte: o fascismo conseguiu manipular todos os instintos que se revoltam contra o hedonismo e uma definição barata de progresso. Progressismo, que a gente conhece. Ele foi capaz de se projetar como defensor da tradição europeia e de apelar à crença cristã, ao patriotismo e às virtudes militares. Muito interessante porque os padrões são recorrentes na história. Eu estou falando isso aqui porque está evidente que a direita e os conservadores no Brasil não estão se entendendo. De um lado, os filhos do melhor presidente que o Brasil já teve, na minha opinião, Jair Messias Bolsonaro, e eu não vou entrar aqui nos detalhes e dos erros que ele cometeu. Seus filhos, no entanto, pedem fidelidade inquestionáveis aos seus planos. Do outro lado, as pessoas que pensam e questionam, apoiadas inclusive pela esposa de Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Nomes como Nicolas Ferreira e Ana Campanholo, que têm um legado gigantesco, de longe maior que dos filhos do presidente. Na verdade, nem precisariam dos filhos do presidente hoje para serem eleitos. E por esse fato, eles são considerados traidores, simplesmente porque eles não concordam como os filhos do presidente Bolsonaro têm levado essas questões políticas entre Brasil e também lá nos Estados Unidos, na pessoa do Eduardo Bolsonaro. Eu já falei algumas outras vezes que o Eduardo Bolsonaro é sim uma personalidade no meio da direita lá nos Estados Unidos. No entanto, a gente tem que recordar que isso não é algo difícil de acontecer porque as pessoas são bastante acessíveis.
devido a tudo que ocorreu na administração anterior nos Estados Unidos, juntamente com o que está acontecendo no Brasil e com a ditadura da Suprema Corte, o Eduardo Bolsonaro é sim uma pessoa onde a gente tem que tirar o chapéu por denunciar tudo isso. Mas não é por isso que todo mundo tem que tirar o chapéu para os equívocos que ele também tem cometido. Olha, e exatamente isso. Não é de hoje também que eu já critiquei o Flávio Bolsonaro muitas vezes. E a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Olha, e há muita coisa por trás que os eleitores e a audiência de programas com viés de direita, digamos que conservadores, não sabem. Você sabe que eu sei disso e isso ficou evidente quando eu fui censurado. Não foi a primeira vez e nem será a última. Olha, e tem muito dinheiro envolvido nisso. Porque para que as pessoas trabalhem é necessário uma remuneração. Mas também a partir disso, quando a pessoa recebe recursos de certos espectros políticos, partidos políticos ou de políticos, consequentemente ela tem que andar na cartilha destas pessoas. Não há nada de mal nisso, nesse momento. No entanto, as pessoas que pertencem ao mesmo espectro político e que têm as mesmas ideias, ao não concordarem, consequentemente elas se tornam inimigas. É isso que a gente está vendo. Isso ficou evidente quando Carlos Bolsonaro decidiu concorrer às eleições para o Senado por Santa Catarina, estado onde a deputada estadual Ana Campanholo faz um trabalho excelente, um trabalho de base. O meu questionamento também foi o seguinte na época: tem vários estados que necessitam da presença do nosso espectro político, ou vamos se dizer do bolsonarismo, como Roraima, Mato Grosso do Sul e até mesmo no Amazonas. Mas por que Carlos Bolsonaro escolheu Santa Catarina? Será que é pela força que o Estado tem como Estado conservador e de direita? Mas também o Carlos Bolsonaro, com o apoio do pai dele e do irmão dele, teriam uma força ainda maior, no caso, em outros estados. A deputada Ana Campanholo, na época, questionou o motivo pelo qual Carlos Bolsonaro foi a Santa Catarina, já que a deputada Carol de Tone estava cotada e era líder nas pesquisas. Ela continua sendo líder nas pesquisas. De Tone teria seu espaço ameaçado. E isso era um fato se não fosse por Ana Campanholo. Porque ali eles já teriam um acordo com Esperidião Amin, que não faz parte do PL. Já a Carol de Tone, sim, faz parte do PL. Eu não vou entrar nessa discussão de chapa pura ou chapa não pura. Inclusive, eu vi a live da Ana Campanholo com a Júlia Zanata. E assim, eu gosto muito da deputada Júlia Zanata, mas ali as desculpas que ela estava dando ali não faziam sentido nenhum. Inclusive, ela deu uma entrevista na timeline lá no CPAC do Texas, que eu vi uma direta de mau gosto, assim, sabe? Parece que ela... Se bem que a Júlia Zanata não tem todo o cacife político que a Ana e o Nicolas têm. Pois bem, o problema não está só em Santa Catarina. Está também em Minas, com Nicolas Ferreira, que tem um apoio gigantesco no estado. Isso também ficou evidente essa semana quando o Nicolas barrou o Cleitinho, aquele senador que se veste de maloqueiro, que pede autógrafo para influencers que promovem as bets. Olha, aquilo ali foi o cúmulo para mim e para muita gente. Olha, onde já se viu um senador se portar daquela forma, né? Eu até fui criticado aí por muita gente aqui na Europa, porque estou dividindo a direita. Mas eu imagino que aquilo não tem nenhum decoro, assim. Um senador aí pedir autógrafo e tirar fotinha com uma influencer que estava ali para dar o seu, talvez, depoimento. Mas isso não vem de hoje. Eu já havia percebido isso há muito tempo. Olha, teve um evento que eu fui convidado e eu fui um dos palestrantes, que foi lá em Framingham, em Massachusetts, promovido pelo CCB USA, nas pessoas da dona Fátima Riff e do José Carlos. Naquele evento, o grande professor Ernesto Araújo deu exemplo da França, onde não existe apenas um grupo de direita, mas vários. Nessa época, isso foi muito bem recebido, até porque ali também estava presente o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos e vários outros. Obviamente, eu concordei com 100% do que o professor Ernesto Araújo falou. Ninguém é dono de um espectro político e as pessoas são livres para ir e vir. No entanto, o grupo de Flávio, Carlos e Eduardo, que tem as vantagens do PL, alegam que aqueles que não apoiam são todos traidores. Estão permitindo que o narcotraficante se perpetue no poder. Olha, isso é um absurdo. Imagina, a gente vai ver, daqui a pouco eu vou comentar justamente o que o Flávio Bolsonaro tem feito. Ele acabou de votar a lei da misoginia, né, que é uma lei completamente subjetiva,
onde vai demonizar não só os homens, mas principalmente as mulheres, quando um travesti alegar estar sofrendo misoginia. E o candidato à presidência da República, com o nome Bolsonaro, votou em favor disso. Ao questionar esse tipo de comportamento, você é chamado de traidor. Olha, e eu acho um absurdo. Tem muita gente aí que só sabe fazer videozinho e não tem nenhuma propriedade intelectual para falar sobre as pessoas estarem traindo o presidente Bolsonaro. Bom, se bem que tem muito intelectual hoje aí da direita com a pá virada, que no passado eu admirei bastante, que só tá tacando pau e fazendo discurso de ódio todo o tempo nas redes sociais. Obviamente que ninguém é perfeito. Se você for nas minhas redes sociais, vai ver, eu sempre faço duras críticas a políticos como a própria Damares Alves, que se diz conservadora, mas cujas pautas giram em torno do feminismo. A Damares disse que ela é a favor que um travesti tenha cotas, em qualquer que seja o lugar. Assista. Você é a favor de cota trans? Sou. Não sou contra, não, Não, Firmino. porque Ora, se isso não corrobora ainda mais com o cenário que está montado no Brasil para a implementação de uma ditadura do identitarismo. Também eu faço várias críticas ao Flávio Bolsonaro, inclusive na época que ele disse que o impeachment do algoz do pai dele não resolveria a situação do Brasil. Imagina só, não arrancar um tirano do poder não resolveria a situação que o Brasil está vivendo hoje, como, por exemplo, arrancar o Alexandre de Moraes. O próprio senador Flávio Bolsonaro disse que isso não seria resolvido em uma entrevista ao Roda Viva. Será que ele estava certo em permitir o homem que prenderia o pai dele ficasse ali solto? E como eu mencionei já, ele votou sim para a lei subjetiva da misoginia e depois disse que isso era uma armadilha do PT? Cara, eu não sei o que tem na cabeça dessa gente. O cara não tem a capacidade de assumir seu posicionamento e imagina sob pressão, imagina sendo presidente. Porque eu teria que votar em um candidato que apoia o meu espectro político, mas tem uma ação completamente diferente. Olha, e eu posso trazer vários exemplos de gente que pertence ao PL que fogem do que pregam. Eu sofri um esculacho porque eu mencionei o Zucco lá no Sul. O Zucco, ele teve a capacidade de dar uma medalha para um quadrilheiro, o vereador gringo, corrupto confesso. Ainda tem vídeo dele chamando ele de amigo, o meu grande amigo gringo. Eu tô falando do Zucco. O mesmo Zucco que faz parte do grupinho de maçom do general Mourão. Lembra daquele que o próprio Alan dos Santos sempre menciona como agente chinês? Ele já falou isso várias vezes lá na timeline. Voltando à questão de Santa Catarina. Lembra do senador Seif, se é que ele ainda pode ser chamado senador, né, que não faz nada? Aquele que apareceu bêbado em uma live depois de ir ao show da Madonna, né? Ai, meu Deus, eu sou uma vítima porque eu fui no show da Madonna e fui questionado e apareci bêbado numa live. Cara, um senador. Eu tenho muitos amigos lá em Santa Catarina e é unânime. O senador Seif não serve absolutamente para nada. E eu particularmente presenciei uma situação constrangedora dele no ano passado no CIPAC. Inclusive, ele sendo assessorado por uma mulher de vida fácil que mora em Miami. Todo mundo vai saber do que eu tô falando porque ela tem fama pesadíssima de difamar todo mundo sem motivo nenhum. Se quiser aí, pergunta aí que talvez eu diga o nome para vocês nos comentários. As drogas. Eu votei a favor do aborto. Eu traí a... Agora vamos para os militantes digitais encarregados de difamar todos os de direita que se opõem aos ditames dos filhos do presidente Bolsonaro. Vou dar esse exemplo aqui. Outro dia eu acordei cedo e entrei nas redes sociais. E eu vi o Kim Paim postando esse vídeo aqui. O Kim Paim, ele é a voz dos filhos do Bolsonaro, que também se auto-intitula a voz da direita verdadeira, da direita raiz. Assista. Galera, tô gravando aqui esse vídeo porque tem determinados assuntos que ficam escondidos da audiência do Instagram e as pessoas não sabem o verdadeiro caráter de algumas pessoas. Queria mostrar para vocês o que acabou de acontecer comigo no dia de hoje. O nível de manipulação que algumas pessoas estão dispostas Preste bem atenção, ele está falando sobre manipulação. A chegar. E eu fico me questionando o que estaria por trás disso, de verdade. Eu vou deixar que vocês tirem as suas conclusões. Deixa eu mostrar umas coisas agora, o plot aberto. Veja só isso daqui. Ó. Hoje de manhã eu acordei e eu encontrei uma Mafinha publicando aqui essa imagem. Você pode ver, né? A Ana, que meteu no vídeo que é a única mulher direita de Santa Catarina. É inacreditável como essa mulher é falsa. Tá aqui, ó.
única mulher direita em Santa Catarina, bonitinho. Batei aqui um print da tela e eu coloquei ataque baixo demais. Carol e Existe um contexto para isso. Mas vamos continuar assistindo aqui e eu já mostro para você. Júlia Zanata, tem coisas que não dá para ficar calado. As coisas chegaram nesse ponto porque muita gente não quis brigar. Estou comentando isso em especial porque está todo mundo observando aí o estado de Santa Catarina, onde Carlos Bolsonaro está sendo, assim, né, defenestrado com ataques baixos. Ai, coitado. No ano passado, pela deputada estadual, a Campagnolo, né? Só quero mostrar para vocês agora o que é que realmente aconteceu. Veja isso daqui. Olha só. Vocês conhecem esse cidadão aqui? Conhece? Mas claro, aí O tem que... mais estrelado do Brasil, é claro que eles têm que falar sobre o Nicolas, né? o senhor Nicolas Ferreira, tá aqui no perfil dele oficial, para atualizar a tela, ó. Atualizei aqui. Olha isso aqui. O senhor Nicolas, ele já está seguindo esse comportamento há um bom tempo. Ele sempre sai em defesa dos seus aliados, não de Bolsonaro, não dos presidentes, dos aliados, enfim. E o Nicolas, ele adora. Eu nunca vi o Nicolas falando mal do presidente. Mas só quem expõe o Nicolas é sempre a voz dos filhos do Bolsonaro, como por exemplo o Kim Paim. Pagar perfis que pregam as piores coisas possíveis. O Ítalo Marcinho, certa vez, defendeu a morte do Tarcísio. Quem está no Twitter sabe disso. E olha o tipo de coisa que Nicolas acha bem de compartilhar. Esse rato da Austrália mentindo na cara dura. E ele coloca um vídeo. Agora, olha só. Primeiro vamos ver o vídeo, que eu já mostro para vocês. Ele vai ter um corte aqui já no início. Ele quer falar que a cena do Mafinha foi manipulada. Escuta só isso aqui, ó. Oi, pessoal, aqui deputada Ana Campagnolo, eu recomendo e peço. Perceberam que tem um corte? Ó, logo aqui no início. Pessoal, aqui deputada Ana Campagnolo, Eu recomendo e peço. Tá vendo que tem um corte? Agora, olha que curioso, né? Você desce aqui nas respostas. O Mafinha, ele postou depois o vídeo original, sem o corte. Não adianta editar não, Nicolas. Eu salvo tudo. E se me encher muito o saco ou me chamar de mentiroso, eu já conto o que a Campagnolo foi fazer em Boston quando visitou o túmulo do Olavo. Então fica na tua, engole o choro. Olha só, gente, o mesmo vídeo, olha. Deputada Ana Campagnolo, eu sei que você conhece meu trabalho, deputada conservadora, única mulher de direito. Beleza, ela falou isso. E você sabe que essa galera fica caçando qualquer coisa para criar uma tempestade dentro disso. Ela falou isso dentro de um contexto. Daí você vai no próprio post do Paim e vê essa imagem aqui. A única mulher de direita do parlamento catarinense. Quando ela falou isso, ela estava promovendo o candidato Paulo Melo, pré-candidato a deputado estadual. Existia um contexto. Mas essa gente, que pode ser chamada de milícia digital, tem feito é justamente demonizar qualquer um que não aderir aos ditames dos filhos do Bolsonaro. Claro que às vezes quando você está fazendo um vídeo, eu particularmente faço o roteiro dos vídeos que eu vou falar, porque senão eu esqueço de palavras, eu falo errado, eu esqueço do contexto, essas coisas, porque eu sempre estou trabalhando falando espanhol, inglês, e provavelmente eu vou esquecer algum tipo de palavra. Você acha que isso não pode ser usado futuramente? Ah, ele não sabe falar português, ah, ele é uma pessoa incauta, ele fica fingindo que fala bonito, mas na verdade ele não fala. Mas como você viu, existiu um contexto, a única deputada do parlamento catarinense. Olha, e essa semana saiu uma pesquisa da Atlas Arco, onde o Nicolas aparece abaixo do Flávio Bolsonaro com 40% do potencial eleitoral, né? O Eduardo Bolsonaro nem aparece aqui. Em primeiro lugar, obviamente, está Jair Bolsonaro, em segundo Lula, em terceiro Flávio, em quarto Nicolas Ferreira e em quinto Tarcísio, Michele, Haddad e assim por diante. O nome do Eduardo nem apareceu nessa lista aqui. Será que ter potencial virou ameaça para essa gente? Pelo que me parece, sim. Olha, mas vamos assistir essa parte da entrevista do Eduardo Bolsonaro lá no CIPAC, onde ele falou sem filtros. Assista. Vai encher meu saco, vocês vão falar, olha, fala isso, fala aquilo, vai te escapar, pô, ele tem a opinião dele, quer ver dele. Exato. Quem vai falar o seguinte, o Paulo Figueiredo fala o seguinte, o Paulo falou o seguinte, eu nem sei, porra, pelo amor de Deus. Enche o saco, por quê? Eu quero que eu pare de falar com você. Porra. Você acha que se fosse o Nicolas, ou se fosse outra pessoa que discorde dele, que seja de direita, não ia estar a militância inteira caindo em cima do pau? Ah, isso não é forma de se comportar. Ah, essas palavras são de baixo calão. Esse é o tipo de deputada? Esse é o tipo de deputado que se dizem conservadores e de direita? Se não fosse a timeline, o Kim Paim, o Paulo Figueiredo show, cara, eu vou esperar quem falar de mim, cara.
Meu conselho para você, de coração, porque senão você vai complicar o trabalho do Flávio. Mas, Eduardo, as pessoas não têm que ter liberdade a partir do momento que você se elege fazendo vídeo, tirando foto, ou estando no PL, que é o partido de Bolsonaro. Não, você não tem essa liberdade. Aí ele é. Cara, ele. Não, de verdade, de verdade. Ó, isso aí é sério. Eu às vezes sou sarcástico, mas assim. Ele é dono do PL. O dono do PL não é o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto outro dia tava dando entrevista lá, falando mal do Bolsonaro, tava do lado do Dória. Não, mas quem manda é o Eduardo. Eu acho que o PL deve ser dividido, né? P e L. A partir daí você saiu da arquibancada e você está dentro de campo. Se você repetir os gritos da torcida dentro de campo e mandar a mãe do juiz para aquele lugar, você vai tomar um cartão vermelho. Você tem que ter aquela conduta, não por liturgia do cargo, mas porque você tem uma missão diferente. Você concorda comigo? Ah, eu tenho certeza que o Flávio me conhece. Poxa, estou com ele há 41 anos. Não é só o meu amigo Flávio, é meu irmão Flávio. E a gente consegue ter um bate-papo franco e nós confiamos, né, um no outro. Muitas das vezes ele está dando uma guinada, onde as pessoas falam, ele está indo para o centro, ele virou o centrão. Calma, cara. Muitas vezes, cara, o que o Flávio tem feito? Sério, o que o Flávio tem feito? Todas as vezes que ele aparece na mídia é justamente para falar das polêmicas. Por exemplo, a lei da misoginia, que ele disse sim. Flávio disse sim, ninguém obrigou ele. Ou eu tenho alguém numa arma na cabeça dele dizendo para ele votar sim nessa lei subjetiva que só vai ferrar a vida do trabalhador, das pessoas de bem, do conservador, do homem de direita, de mulheres também. Segue sendo a mesma pessoa de sempre, tá? Então, acho que a estratégia dele tem sido vitoriosa até aqui. Tá conseguindo ir muito bem nas pesquisas. O Jair Bolsonaro fica feliz quando é reportado sobre o sucesso do Flávio. E é isso aí. Ele sendo eleito é a única opção que a gente tem de voltar para casa, né? Eu falo o seguinte, enquanto muita gente está preocupada em poder dentro do PL, né, a eleição no seu estado e etc., quando eu olho um cara criticando de maneira construtiva, com muitas aspas, o Flávio, eu olho e penso o seguinte, cara, esse filho da puta vai obrigar o meu filho a falar Presta atenção nisso aqui. inglês como língua original e não vai permitir que o neto encontre o vô antes dele falecer. Então, para mim, não é só uma eleição, não, Alan. Para mim é uma questão, assim, realmente de muito impacto na minha vida. Trabalhando por interesse próprio, sim, por interesse público, terá um bom benefício para toda a população. Olha o que ele está dizendo. Eu não estou aqui sendo leviano ou fazendo uma má interpretação disso. Não, eu tô lendo o que ele está falando. Eu estou escutando, eu estou vendo com meus próprios olhos. Ele disse que ele tem um plano de poder e que esse plano de poder dele vai beneficiar todo o Brasil. Pode até ser louvável que o plano dele sim possa beneficiar o Brasil, mas em que sentido? O sentido da família dele sempre estar no poder, o sentido do PL ditar toda a política no Brasil, que eu acho muito difícil, apesar de outro dia eu ter escutado os aliados dizendo, agora a gente tem 102 deputados federais do PL. Esses deputados servem para quê? Que não tem força nenhuma. Né? Porque o Bolsonaro ele é o líder preso, mas embaixo dele tem 400 outros que também foram, né? Pelo menos 400 condenados. A última... Sim, eu sou um desses que são um dos mais indignados com essa situação. Lembra das pessoas que foram presas por causa do dia 8? Essas pessoas que não tiveram nenhum tipo de ajuda, que dependem justamente de pessoas... Por exemplo, aqui fora, tem muita gente aqui na Europa que faz vaquinha, que manda dinheiro do próprio bolso. Eu sou uma das pessoas que manda dinheiro do próprio bolso para ajudar as pessoas. E essas pessoas também, elas serão beneficiadas com isso. Porque o que foi votado, e até foi barrado pelo Lula, foi uma tal de dosimetria, que não tem nada a ver com o projeto inicial. Inclusive, apoiado por muita gente do PL. Pergunta para o Eduardo. Eu encontrei o Flávio. Recebi um abraço caloroso dele. Ele falou, cara, você vai voltar. Aí ele brincou. Vai falar do negócio da misoginia. Eu falei assim, falou merda. Te brincou. Muita gente usa o termo crítica para destruir o trabalho do seu pai. As pessoas na timeline nos pedem muito. Alan, nós queremos saber em quem votar. E eu estou alertando que muita gente se aproxima do Bolsonaro para ganhar voto. Depois que é eleito, transforma a palavra crítica em independência. Queria que você desse um recado para o assinante da timeline, que está preocupado em quem votar nesse ano, sabendo muito bem que tem muita gente usando
de subterfúgios como crítica, como se fosse dependência, que quer falar que quem não critica acaba sendo, como é que fala, baba-ovo, ou tá baixando a cabeça, subserviente. O Stolavo tem um bom vídeo falando sobre isso também, da gratidão, que o brasileiro não sabe, confunde gratidão com submissão, enfim. E o partido, na verdade, existe também um monte de vídeo falando mal, especialmente desse clã, especialmente do presidente Bolsonaro, o que eu concordo em 100%, mas a questão é que, mas ainda assim o presidente Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. No entanto, o professor Olavo o criticou firmemente. Tem que ter hierarquia. Eu acho que é muito fácil para você que está nos assistindo identificar as coisas. É o seguinte, quem está na arquibancada pode xingar a mãe do juiz, pode falar o que quiser. Free speech, liberdade de expressão. Agora, você não vai ver... Como o Flávio, por exemplo, me respeita eu criticando. Sim, como eu também respeito, porra. Enfim, você não vai ver, por exemplo, um clássico, né? Palmeiras contra Corinthians. O goleiro do Palmeiras tomou um frango, o Palmeiras perdeu o jogo. Aí no final da coletiva de imprensa vai o técnico, mas esse goleiro é frangueiro. Você vê isso? O jogador, o zagueiro chega lá, não, a gente perdeu, mas foi culpa do goleiro ali. Ou será que o time se dá força? Não, cara, pô, o cara ali tomou um frango agora, tomou um gol, a gente perdeu o clássico, a gente vai voltar mais forte no próximo, a gente vai treinar mais, né? O técnico é bom, mas chegou há pouco tempo. Isso. Bolsonaro, quando você bota a camisa do time Bolsonaro, eu tô falando para as pessoas que estão em campo na política, para você enxergar. Se você enxergar o cara com a camisa do Bolsonaro fazendo crítica ao Bolsonaro, esqueça, não vote nessa pessoa. Meu conselho para você. E quando esses que se dizem estar ao lado do presidente Bolsonaro e votam leis completamente opostas, se bem que ele aprovou um monte de leis, né, feministas, né, 72 leis feministas, né, mas esses que votam contra o que o povo quer, o que o seu espectro político quer, o que os seus eleitores e o que a audiência, por exemplo, da timeline quer, o que a gente deve fazer? A gente deve mesmo assim continuar votando em favor disso? Por exemplo, da lei da misoginia, que ele disse sim, assim, ainda deu uma desculpa esfarrapada lá. De coração, porque senão você vai complicar o trabalho do Flávio. Mas, Eduardo, as pessoas não têm que ter liberdade a partir do momento que você se elege fazendo vídeo, tirando foto, ou estando no PL, que é o partido de Bolsonaro. Não, você não tem essa liberdade. A partir daí você saiu da arquibancada e você está dentro de campo. Se você repetir os gritos da torcida dentro de campo e mandar a mãe do juiz para aquele lugar, você vai tomar um cartão vermelho. Você tem que ter aquela conduta, não por liturgia do cargo. Olha, eu tô vendo que o Eduardo Bolsonaro tem muita liberdade dentro do PL, né? Assim, será que ele também tem liberdade financeira ali? Olha, pelo que eu tô vendo, o PL tem outro dono, né? Mas porque você tem uma missão diferente. Você concorda comigo que se eu chegar aqui e falar uma opinião sobre o PL da misoginia, e qualquer jornalista falar a sua opinião sobre o PL da misoginia, o que eu falar vai sair no jornal? Por quê? Porque eu estou numa condição de irmão do presidenciável. E para que eu vou fazer isso se para mim é muito claro que é Flávio contra Lula? Se na minha ordem de prioridades, é claro, né? Eu posso ter as críticas que forem, mas eu tenho acesso ao Flávio, mas na minha ordem de prioridade está tirar o ditador do poder. Se o Lula continuar no poder, o Alexandre de Moraes continua forte. Eles continuam ferrando com a vida do Alan, com a minha, com o seu discurso. E vai obrigar a gente a, daqui a pouco, receber você aqui nos Estados Unidos, virar despachante de brasileiro querendo fugir da ditadura, que é o que ocorreu com a Venezuela. Eu quero crer, né, em Deus para crer que a gente não vai precisar viver o sofrimento que passou por venezuelano para acordar. Então, é o que eu falo. A gente não está aqui numa eleição normal, numa disputa de poder, né, onde eu vou ver aqui, no meu estado é assim e tal. Não. A gente está decidindo aqui se vários filhos de brasileiros irão falar a língua original português, com sotaque brasileiro, ou se vão se mudar. Ah, cara, que falsa comparação, velho. Isso é completamente falso, né? Mas o que não pode, ele, apesar de ser de direita, ele possa apoiar outras coisas que vai dar fundamentação para o PT. Por exemplo, minar os direitos dos homens, minar os direitos das mulheres que discordam que um travesti não pode usar o banheiro feminino, por exemplo. Parece algo muito distante, mas são essas pessoas que vão criar o caos na sociedade e, consequentemente, criar indivíduos fracos. Olha, e não é só as pessoas que estão ali dentro que não pode criticar. Todo mundo que não está na política e que critica, vem uma enxurrada de gente criticando, de ameaçando e de falando um monte de besteira, só porque a gente pensa pela gente mesmo, porque a gente tem a capacidade de ler nas entrelinhas.
Diferentemente dos apoiadores cegos, que são simplesmente militantes, que não tem a perspectiva. Eles precisam de uma solução e talvez essa solução seria apenas o Flávio Bolsonaro sendo eleito, apesar dele sempre apoiar coisas que vão de encontro com os nossos ideais. Tiver a sorte e a condição de fazê-lo, se mudar para país fala espanhol, inglês ou outra língua. É isso que a gente está falando aqui. Né? Então... Enfim, outra coisa. O que eu observo referente a esse grupo político aí do Brasil é que muita gente serve como chaveirinho ideológico para dizer que a direita não é racista, a direita não é transfóbica, homofóbica. A direita não defende tiranos. Olha, e vale tudo para transparecer diferente do que a mídia diz que eles são. Por exemplo, o motivo que o Flávio Bolsonaro disse sim é para que ele não seja chamado de misógino e perda voto das mulheres. Olha, Flávio, você acha que as mulheres de esquerda vão votar em você? Olha, eu conheço uma porção de feministas, inclusive que apoiam o meu trabalho, uma porção de mulheres que mesmo ele votando a favor dessa lei, elas não vão votar em você. E ainda por cima você sacrifica os votos das pessoas que apoiam você. Outra coisa, pode-se dizer também que esse cenário criado pela mídia brasileira é para dar sustentação para uma possível vitória do Lula ou uma possível demonização do próprio Flávio Bolsonaro associado ao pai, que é misógino, que é transfóbico, que é todas essas baboseiras que a mídia diz para ele. Se o próprio Eduardo está na Casa Branca, ele deveria saber que os Estados Unidos estarão observando as eleições. Isso aí já evita muita coisa, principalmente as tais fraudes, que a gente sabe que isso é real. Então, por que essa necessidade de agradar feministas, militantes LGBT, maloqueiros e por aí vai? Até a dancinha dele, né, ali, para se rebaixar ao nível dessa gente. Outra coisa, o professor Olavo de Carvalho sempre falava sobre isso, né? Eu não vou rebaixar o meu nível intelectual para essa gente tonta, né? Que é completamente diferente de ter estratégias para alcançar essas pessoas que necessitam ouvir a verdade. Mas referente às eleições e às consequências das decisões que a direita tem tomado, a direita dos filhos do Bolsonaro tem tomado, elas só serão vistas daqui a algum tempo. Eu não estou dizendo aqui para você não votar no Flávio Bolsonaro, mas sim para criticar e dar uma prensa bastante forte, né? Ei, vem cá, por que você está apoiando esse tipo de política, essas loucuras aí que ameaçam a liberdade dos homens? O Brasil está vivendo uma loucura, principalmente referente a essas políticas apoiadas pela essa gente que está do lado dos filhos do Bolsonaro, como a Damares, por exemplo, que tem apoiado essas políticas feministas sobre a aparência de ser conservadora. Então, fazer críticas ao seu lado, mesmo sendo você político, é digno sim. Principalmente quando você comete um monte de equívocos. A gente está vendo esses equívocos aí a todo momento. Inclusive, eu conheço um monte de pessoas que apoiavam o presidente Bolsonaro e que ficam indignados pelo que os filhos estão fazendo ou também por coisas que o presidente Bolsonaro fez no passado. Muita gente chama o frouxonado, essas coisas, o que eu discordo. Vocês já viram em outros vídeos meus com meus amigos, por exemplo, o Michel, que mora na Barcelona, que eu completamente discordo a forma como ele se refere ao presidente Bolsonaro, até porque tem muita coisa envolvendo, tem serviço de inteligência, o próprio Mike Benz fala isso nos vídeos dele, denunciando a pressão que o presidente Bolsonaro sofreu. Agora, pelo que se vê, os seus filhos têm se distanciado do que realmente é o presidente Bolsonaro, justamente pela demonização que o seu pai sofreu através da mídia tradicional, por toda essa propaganda negativa. Eles querem transparecer que eles não são assim, ao invés de expor as mentiras que essa gente tem inventado, né? Até porque o PL tem muito dinheiro para isso. Esses influencers, essas mídias de direita que estão apoiando eles não fazem isso de graça. Tenha certeza disso, eles não fazem isso de graça. E quanto ao Nicolas, a Ana Campagnolo e vários outros, inclusive eu não tenho contato com o Nicolas ou com a Ana, eu vejo trabalhos deles bem de base. Eu tenho amigos e filhos de amigos também que têm visto o Nicolas como um verdadeiro líder, que tem ensinado. Tem um filho do meu amigo agora que veio morar aqui na Espanha. O menino não entende absolutamente de política, mas conhece o Nicolas e gosta das propostas do Nicolas. Ele nem sabe em quem o Nicolas vota, mas vê o Nicolas com o seu conteúdo, com a sua base teórica e intelectual. E quanto a Ana, nem se fala. A Ana lidera mulheres ao redor do Brasil que às vezes apoiavam políticas feministas e nem sabiam. E hoje essas mulheres têm aprendido o que é o feminismo, na verdade. E para finalizar, não tem problema nenhum de cada um ter o seu plano de poder, desde que seu plano de poder siga os preceitos do espectro político que os elegeu.
O que os seus eleitores querem. Não fingir algo que não é, ou votar em leis que não só deixam de beneficiar o seu próprio eleitor, mas toda uma geração, como acontece com essas leis feministas, essas leis subjetivas que a esquerda passa, né? A esquerda propõe, porque tem uma aparência bonitinha, a direita e os conservadores têm que apoiar, os políticos conservadores e de direita têm que apoiar. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Bom, por hoje é só. Para finalizar, eu peço que você compartilhe, comenta, critica, deixa aí o seu engajamento, tá bom? E outra, Feliz Páscoa, tá bom? Tchau.